Pessoal, voltando com a leitura do Código de Processo Civil, hoje a gente vai ler os artigos 149 a 217, sendo aqueles mais importantes, 183, 190 e 191. É importante lembrar também a diferenciação entre conciliador e mediador e os princípios da conciliação. O material menciona que questões específicas de auxiliares à justiça não costumam cair muito em provas, mas eu acredito que o mais relevante seria a questão da responsabilização, que inclusive está grifado em laranja aqui no material. Pois bem, artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Artigo 150. Em cada juízo, haverá um ou mais ofícios de justiça cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício, efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária, comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo, manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juiz, com vista a procurador, defensoria pública e Ministério Público ou a Fazenda Pública, quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor, quando forem remetidos a outro juízo em razão de modificação de competência, fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça, praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regular a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do CAPT os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz de pronunciamento judicial a ser efetivado as preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado ou ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora, executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar avaliações, quando for o caso, e certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização do ato de comunicação que lhe couber. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo ao andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, praticarem ato nulo, com dolo ou culpa. Seção 2 do perito.
Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Os peritos, Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, a qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização de perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização de perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A recusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Parágrafo 2º. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com a disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação a consultas de interessados para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção de medidas que entender cabíveis. Do depositário e do administrador. Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiados a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo de serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161. O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito de haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade e justiça. Do intérprete e do tradutor. Artigo 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para traduzir documento redigido em língua estrangeira, verter para o português as declarações da parte e testemunhas que não conhecerem o idioma nacional, realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio de linguagem brasileira de sinais ou equivalente, quando assim for solicitado. Artigo 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem não tiver a livre administração de seus bens, for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo, estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem os seus efeitos. Artigo 164. O intérprete ou tradutor oficial, ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício, aplicando-se o disposto no artigo 157 e 158. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º.
A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do CNJ. Parágrafo 2º. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3º. O mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si só próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Em razão do dever do sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo CNJ em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador com respectivo certificado poderá requerer a sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2º. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará como conciliador ou mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores, os mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processos em que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4º. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2º. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Parágrafo 3º. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 3º, parágrafo 6º, o conciliador e mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixa pelo tribunal.
conforme parâmetros estabelecidos pelo CNJ. Parágrafo 1º. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2º. Os tribunais determinarão percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender os processos em que deferida a gratuidade da justiça como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa ou impedimento for apurada, quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se a ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para o novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que durante o período em que se perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 162. O conciliador ou mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que agir com dolo ou culpa na condução da conciliação e da mediação sob sua responsabilidade, ou violar qualquer dos deveres decorrentes no artigo 166, parágrafo 1º e 2º, atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido, ou suspeito. Parágrafo 1º. Os casos previstos nesse artigo serão apurados em procedimento administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver verificação ou atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para a instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, Estados, Distrito Federal, municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições desta seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta seção aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica do Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com as atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir com o fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção com o fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá a vista dos autos, depois das partes sendo intimado de todos os atos do processo. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem oferecimento de parecer,
o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Da Advocacia Pública. Artigo 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183. A União, Estados, Distrito Federal e municípios, em suas respectivas autarquias e fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Artigo 184. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O requerimento da Defensoria Pública. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência judiciária gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Artigo 188. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os atos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais serão públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça, em que exija o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo de sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou que de alguma forma ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso.
Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso de língua portuguesa. Parágrafo único. Em documento redigido em língua estrangeira, somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, na forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto na seção aplica-se no que for cabível à prática dos atos notariais e de registro. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos autos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Artigo 196. Compete ao CNJ e, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para este fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Só um instante. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação na página própria da Rede Mundial de Computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico ou sistema e de erro ou omissão do auxiliar da Justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Artigo 198. As unidades de Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos nele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico ou local onde estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 202. É vedado lançar aos autos cotas marginais e interlineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. É até 217. Tá. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
Nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva de procedimento comum, bem como extingue a execução. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória independente de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz, quando necessário. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Artigo 205. Os despachos, as decisões e as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput foram proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os despachos, decisões interlocutórias e dispositivo de sentença e emenda dos acórdãos serão publicados no DJE, no Diário de Justiça Eletrônico. Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, natureza do processo, número de registro, os nomes das partes e a data do seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Artigo 207. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. A parte, ao procurador, ao membro do MP, ao defensor público e aos auxiliares de justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos que intervierem. Artigo 208. Em termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1º. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Artigo 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia e de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual poderá ocorrer em qualquer horário até 24 horas do último dia de prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais,
excetuando-se os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, e a tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Perdão, já estava pulando direto para o inciso 2º. Inciso 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador e os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados para os efeitos para o efeito forense os sábados e os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou excepcionalmente em outro lugar, em razão da deferência de interesse da justiça, de natureza de ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, finalizamos aqui mais um dia do Diário de Legislação. Peço perdão por alguns erros e falhas durante a leitura, mas é que eu estou um pouco gripado, meu nariz está bem estragado nesses últimos dias, mas, enfim, o importante é que feito é melhor do que perfeito. Então, obrigado por acompanhar até aqui. Valeu!